Então, boa noite, pessoal. Como eu já falei agora há pouco, a aula de hoje é bem rapidinha, mas também é muito importante, principalmente para a atividade de hoje, que vai englobar basicamente tudo que a gente aprendeu ao longo do minicurso. E eu espero que vocês gostem da aula. E eu vou começar a falar então. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre teclas de atalho e dinamização. E eu vou falar sobre alguns truquezinhos que dá para fazer nas planilhas para a gente otimizar o nosso tempo na hora da produção das planilhas e dos gráficos e etc. Então, o que são as teclas de atalho do Calc? Uma tecla de atalho é quando você utiliza alguma tecla do seu computador para fazer uma função que o programa ele já dá no esqueminha que ele tem, né? Mas você consegue executar essa função só apertando teclas ou conjunto de teclas no seu computador. Então, é aquela história, né, do control, dos F1, F2, F3. E na verdade, nesses links aqui, que o Virtu vai mandar no chat para vocês, a gente consegue achar um conjunto de teclas de atalho para cada caso específico. No caso do LibreOffice, a gente sabe que o LibreOffice ele tem um conjunto de softwares, né? Que não é só o Calc, tem também o Writer, vários outros que compõem esse pacote, como se fosse um pacote Office mesmo, só que não é da Microsoft, é livre, é LibreOffice. E nesse pacote, você consegue executar vários atalhos gerais. E aí, nesse primeiro link, que o Virtu mandou em primeiro, você vai conseguir visualizar todos os atalhos para executar exclusivamente no LibreOffice. Já no segundo link que ele mandou, você consegue ver os atalhos do LibreOffice Calc para planilhas, exclusivamente para produção de planilhas. E no terceiro link que ele mandou é no caso de haver necessidade de acessibilidade, áudio e visual. Então tá aí os links, se vocês tiverem curiosidade em saber quais são os atalhos no geral, mas são aqueles atalhos mais genéricos que a gente conhece e também está visível, está exposto no próprio programa, do ladinho da palavra e tal. Eu vou mostrar com detalhes. No caso aqui, começando por arquivo, eu dei assim, bem por cima mesmo, um print de cada opção que tem esse atalhozinho do lado. No caso aqui, quando você quer abrir um arquivo, você digita Ctrl mais O. Para salvar, Ctrl S. Para salvar como? Numa pasta específica do seu computador, Ctrl Shift S. Aí no caso da impressão, você consegue Ctrl Shift O para visualizar a impressão e o Ctrl P para imprimir. Para sair, você quer desligar do programa sem clicar em nada. Você consegue clicar digitando Ctrl mais Q. Para abrir uma nova planilha, Ctrl mais N. E para criar uma nova planilha com base em algum modelo já pronto, já exposto pelo programa, Ctrl Shift N. E com base em modelos, você tem duas opções de salvar como modelo que ele dá e gerenciar os modelos.
E aí tem, né, o Shift F11 para salvar como modelo e gerenciar modelo, Ctrl Shift N. Eu não vou falar sobre todos esses atalhos, até porque são muitos, e justamente por isso que eu passei esses links, o Virtu mandou esses links no chat, e aí vocês podem dar uma olhada no geralzão, assim, e é mais para decorar, assim, se você tiver vontade de decorar. E aí lá em editar também você tem os atalhos aqui, tem sempre do ladinho da palavra. E é isso, eu vou falar mais para frente sobre o colar especial, que tem como você gerenciar ele também. E aqui são os mais básicos, né? Localizar também é importante quando você está navegando. E localizar e substituir, cortar, copiar, colar, a gente conhece. Deixa eu ver aqui. Para selecionar, você tem como selecionar só uma linha ou só a coluna. Esse aqui eu também uso bastante, o Shift Space e o Control Space. E acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se tem um negocinho aqui, não dá para ver direito. Ah, pronto. Ctrl Shift V para o colar especial. Aí depois tem exibir, inserir, tem mais, só que eu não coloquei tudo que tá lá na barrinha de ferramentas em cima. Eu não coloquei todo, só coloquei até o inserir, acho. Mas é só pra gente dar uma olhada mesmo, porque nem todos os itens dessa ferramenta têm opção de atalho. Mas se você procurar, você com certeza vai achar um atalhozinho ali escondido. Mas aqui no caso de exibir, para você destacar os seus valores das suas células, você pode colocar Ctrl F8 para mostrar a fórmula no seu assistente de fórmulas, que é onde você gerencia a formatação das suas fórmulas. Você só clica em Ctrl, clica na célula, que é a região de interesse, né? E clica em Ctrl. Depois, para você visualizar a barra lateral, Ctrl F5, os estilos, que são aqueles estilos da formatação, lembra? Onde você consegue colocar bom, ruim, erro e outros vários. É só apertar o F11 que ele aparece. Para você navegar também, livre, é só com F5. E também tem uma função do F4, que eu não lembro bem como ela é, mas se eu não me engano, no F4 é tipo uma ferramenta de cópia rápida. E aí, tipo, você seleciona alguma coisa, aperta o F4 e copia. E aí, depois que você faz uma função, você aperta F4 de novo e ele copia essa função. E aí, para todos os campos que você clicar com ele, vai aparecer ele vai fazer essa função. Mas eu não lembro muito bem como ele funciona, mas no fim da aula eu posso testar com vocês. Aqui, fonte de dados também, tela inteira. Para a função Ctrl F2, você vai voltar lá no assistente de funções. Para colocar uma anotação, Ctrl Alt C. Para colocar hiperlink ou para tirar o hiperlink, Ctrl K. Data e hora, Ctrl mais e Ctrl Shift mais. Aqui a gente já conhece os mais usuais, né? Que a gente usa toda hora, é o Ctrl C ou mesmo Ctrl V, de copiar e colar. E também no Ctrl Shift V a gente tem o colar especial. E ele é mais geralzão, até porque o LibreOffice Calc ele utiliza os atalhos dos softwares mais gerais. Se você tentar
por exemplo, migrar alguns atalhos do Microsoft para o LibreOffice, alguns não vão se encaixar porque o LibreOffice usa atalhos de softwares mais genéricos. E nesse caso, o colar especial, ele tem umas diferenças bem notórias no caso, do Excel da Microsoft. E aí você consegue ver. Eu acho que no Excel, essa parte de ignorar células em branco, ele não tem. Ele deve ter, mas tem diferente, de um jeito diferente. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. E aqui, no caso, você tem colar, tem como colar texto, copiar formatação, e esse eu não lembro, acho que é copiar e formatar também. E aqui na parte de seleção você tem como filtrar o que você quer colar. E aqui na operação você tem como adicionar, subtrair, multiplicar, dividir alguma coisa, principalmente texto de formato numérico, tem como fazer também. E nessas opções eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, usando essa parte aqui de ignorar células em branco. E também tem como deslocar as células, né, para baixo, para cima, etc. E no caso aqui é isso. Eu vou parar de apresentar para apresentar outra tela. Nossa, eu não consigo apresentar só o Calc? Não, né? Vou apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo? Estamos sim, Rafa. Ah, valeu. Tá, então tá. Vou começar mostrando. Esse aqui é meu roteirinho. Vou começar mostrando aqui em cima que eu na verdade já falei sobre cada item aqui dessa barrinha é um grupo de funções, não. É um grupo de comandos e em cada um deles a gente tem uma letra, não necessariamente a primeira letra, pode ser, no caso de exibir, a segunda. É uma letra que caracteriza cada item desse. E aí, quando você aperta Alt A, ele vai abrir o que você quer. No caso, eu coloquei Alt mais o A, e aí ele abriu ali o arquivo. Mas se eu colocar Alt E, no caso, eu já abri arquivo, então, ó, Alt E, ele abre e editar. E assim para todos os casos, né? E aí eu posso navegar aqui como eu quiser. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o preenchimento automático. No caso aqui, a Bia já falou sobre isso também, mas eu vou retomar um pouquinho o que ela falou. Quando você seleciona a, a célula que você quer, você tem como, por exemplo, clicar nela no meio e arrastar, e aí ela não vai fazer esse preenchimento automático. Mas se você clicar aqui, nesse pontinho, e arrastar, o próprio Calc ele tem uma memória, no caso, ele tem um comando, um padrão de comandos, e aí ele vai fazer esse preenchimento automático conforme a primeira palavra que você colocar. Se eu colocar ali do fevereiro, vou colocar aqui embaixo, do fevereiro, e aplicar a mesma coisa, ele vai seguir em diante, entendeu? Não importa da onde eu comece. No caso aqui, também tem para segunda-feira, você pode
ir testando, sabe? Com dias de semana, com meses, com formatação numérica também. No caso aqui, eu fiz algumas datas, e aí, ó, eu vou selecionar tudo, clicar aqui nesse pontinho e arrastar para baixo, ele vai preencher. E é importante fazer isso usando o botão direito, beleza? Depois, seguindo, a gente tem como fazer as sequências e as exceções usando essa mesma prática de preenchimento automático. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou selecionar tudo, clicar no pontinho, arrastar para baixo, ele vai preencher o que eu quero. Aqui eu tenho uma sequência diferente. 1, 2, 3, 1, 2. Se eu clicar, selecionar tudo e aplicar o preenchimento automático dele todo até aqui, ele vai me dar uma sequência diferente, porque a sequência aqui é diferente. Aí a gente pode ver que ele repete alguns termos e ele segue um padrão lógico que ele mesmo se convenceu de que existe. No caso aqui estava 1, 2, 3 e 1, né? E 2. E aí ele, a partir disso, ele copiou um formato e refez. E assim deu. E aqui, primeiro eu vou mostrar que tem como a gente fazer a mesma coisa, só que da última digitação da sequência padronizada até a área que eu quero limitar de texto, no caso, e depois eu vou fazer o padrãozinho que ele tem aqui, dessa sequência numérica. E aí, vou fazer... Eita, calma aí. Eu fiz alguma coisa errada. Vou selecionar esse aqui e vou arrastar até aqui. Ele vai me dar na sequência, porque eu peguei só o último. Agora, se eu pegar tudo e aplicar esse padrão aqui, ele vai me dar outro padrão, que é de acordo com o que ele se convenceu de que existe. Vou fazer de novo, mas eu vou selecionar só os dois últimos. E ele vai aplicar um novo padrão. No caso, ele copiou essa sequência de 2. Vou fazer de novo. Cadê? Aí acabei voltando aqui dele. Vou fazer de novo, copiando só os últimos 3. E ele me dá um novo padrão também. E assim você pode ir brincando e vendo que tipo de preenchimento automático você quer fazer. Ou se você quiser fazer sessões também. No caso aqui, eu vou tirar esses números daqui e vou colar aqui. Aí eu tenho um espaço aqui em branco de 3 células. Então eu seleciono aqui e aí eu aplico o preenchimento automático até qualquer área que eu quiser. Aí ele vai fazer o preenchimento, só que com as exceções que eu quero. Inclusive essas células em branco. Seguindo, então, vamos fazer o preenchimento em períodos. E nesse caso, a gente vai usar o colar especial, que é o Ctrl Shift V. Aqui eu tenho 2 colunas e elas estão intercalando, né? Tem um número, espaço em branco, um número, espaço em branco. E aí eu tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que os ímpares em uma coluna e os pares em outra. E eu deixo esse espaço aqui para melhor visualização,
que eu acho melhor. Mas aí, o que eu posso fazer? Eu quero preencher todos esses espaços em branco na minha primeira coluna. O que eu faço? Eu vou selecionar tudo isso aqui a partir do primeiro número, selecionar tudo, e aí eu posso ou vir aqui, ou apertar o Ctrl Shift V uma vez, ou eu venho aqui em colar especial. Aí aqui em colar especial tem as opções de texto não formatado, texto, número, fórmula. E eu venho em colar especial para abrir a janelinha aqui do colar especial. Aí eu quero colar tudo que eu selecionei, tudo que está dentro da minha região de interesse, e eu vou ignorar as células em branco. Ignorar elas. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Antes de tudo, eu clico em Ctrl T, que eu não copiei nada para poder colar. Então, foi bom eu ter lembrado disso. Então, já que eu já copiei, eu venho aqui a partir dessa célula aqui em branco e eu seleciono tudo. Aí eu venho de novo no colar especial e agora sim eu vou aplicar. Eu não quero deslocar nada por enquanto, então eu ignoro as células em branco e clico em OK. Aí ele tem esse aviso aqui, deseja colar e sobrescrever os dados existentes? Aí eu sim. E aí ele copiou e colou, preencheu todos os meus espacinhos em branco. Nesse caso. E é assim que eu uso colar especial. Seguindo, então, a gente tem aqui a parte de navegação. E se você olhar bem o seu teclado do seu computador, tem um conjuntinho de teclas aí que a gente usualmente não utiliza, né? Eu, na verdade, nem lembrava da existência. Mas se você der uma olhada, tem o Home, o Page Up, o Page Down e o End. Isso basicamente vai te ajudar a navegar melhor na sua planilha. Tem vários especialistas de navegação, né? Essas pessoas que manjam muito de Excel, LibreOffice, Calc e tal, programação. Essas pessoas, na verdade, nem devem utilizar mouse, porque a navegação é complexa para a gente, mas para eles deve ser uma rotina, né? Então, com certeza, eles utilizam essas coisas. No caso do Home, se eu clico aqui em Home, ele sozinho já navega para a minha primeira coluna. Sozinho. E eu vou chamar esse meu negocinho aqui, esse retângulo que seleciona a célula, de navegador. E aí, se eu quero que ele vá para o Home, eu clico em Home e ele vai para a primeira coluna. Se eu clico em End, ele vai para a minha última coluna. A última coluna que eu preenchi. Eu fiz essa numeração aqui só para ter um preenchimento. E se eu clico em Page Up, ele vai para o topo. Vou voltar aqui, ó. Ele vai para o topo, ó. Foi muito para baixo. Page Up foi para o topo. Nem importa muito qual a coluna. Mas ele vai sempre para o topo quando eu clico em Page Up. E Page Down ele vai lá para baixo, mas ele não vai para baixo, tipo, a última célula que você preencheu. Ele vai para baixo para a última célula que está na sua visualização. No caso aqui, a gente tem a linha 29. Eu vou subir um pouquinho, ó. Se eu clico em Page Down, ele vai lá para baixo. E é isso nesse caso de navegação.
E aí agora eu vou mostrar um pouquinho de seleção. Tipo assim, eu posso clicar com o meu mouse em qualquer lugar aqui, qualquer célula da navegação. Só que se eu quero selecionar alguma área, por exemplo, eu venho aqui, eu clico em Shift e clico aqui, nessa célula aqui, nessa primeira. Ele vai selecionar toda a área, desde o meu navegador aqui até a célula que eu apertei o Shift e pressionei. E cliquei nela, selecionei ela. Nossa, eu tentando achar uma palavra, é difícil. Mas olha, vou clicar em Shift e selecionar essa célula aqui de novo, que está escrito 1000. Ele seleciona desde o meu navegador até ela. De novo aqui, janeiro. Eita, cliquei. Pronto. Daqui até o 1000 de novo. Viu? Ele faz essa seleção. Então, gente, e essas são as teclas de atalho e dinamização de uma planilha, né? Na verdade, isso é tudo. E eu falei que a aula de hoje seria mais rápida, tinha pouca coisa para falar, as coisas mais complexas assim são a parte de cálculo e tal, de funções. Não são muitas coisas para falar nesse caso. Mas eu vou mostrar agora a atividade, que na verdade é o projeto final do nosso mini curso todo. E nessa atividade, eu queria que vocês elaborassem uma planilha de finanças, bem resumida mesmo, onde vocês vão destacar os principais gastos da vida de um universitário. Porque a gente está na faculdade e tal, e a gente pode utilizar ainda essa planilha, sabe, para uso pessoal. E aí, tendo em vista que isso vai ser para o seu próprio controle financeiro, eu queria também que vocês utilizassem todo o conhecimento sobre o Calc que vocês aprenderam como curso e que vocês já sabem com base em Excel, Google Planilhas e tal. E nessa elaboração, queria pedir para vocês explorarem ao máximo a utilização das funções, dos filtros, da análise de dados, dos gráficos, tudo que vocês aprenderam mesmo, e utilizando as teclas de atalho dessa aula e as que vocês já sabem, já conhecem, para otimizar o seu tempo, para fazer mais rapidinho e conseguir entregar rapidinho também. Aqui eu dei um exemplo de planilha. Eita. Essa aqui é uma planilha que ela está como exemplo lá na atividade anexado. E aí você consegue ver como ela foi montada e tal. E dá para ver que ela tá, assim, bem rica. Tem bastante coisa, assim, da aula mesmo. Tem aqui aplicação de filtro, tem um banco de dados aqui. E tá específico cada coisa, cada valor tal. E aqui também tem o cálculo direto, aplicação de função para cada tipo de despesa e tal. E aí, quando você coloca seus dados pessoais aqui nela, automaticamente ele já vai te dar o valor total dos seus gastos, do lançamento da receita e tal. E aqui embaixo dá para ver que é uma planilha de uso contínuo, porque é uma planilha a cada mês. E aí vocês podem fazer planilha semanal também, planilha anual, eu não sei como vocês querem fazer, mas vocês são livres para fazer da forma que quiserem. Então sejam bastante criativos, porque eu gosto de ver criatividade quando eu vou olhar as atividades.
E outra coisa importante que é bom a gente retomar é que para enviar as planilhas você tem que salvar o arquivo no formato de planilha. Pode ser Calc, Excel ou Google Planilhas, eu aceito os três. E nomeia o arquivo com seu nome e envia pelo Classroom. E outra coisa, esqueci de falar, envia a sua planilha que você vai fazer para uso pessoal, só que não manda com seus dados pessoais. Essa planilha a gente vai corrigir ela e usar para validação da atividade. Não precisa vir com seus dados pessoais. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Como que vocês disseram que, por exemplo, dá para pegar o certificado do curso e depois adicionar como nota, certo? No Jupyter. Como que faz isso? Eu posso mostrar. Ô, Rafa, Oi. então, para a gravação, É né? verdade. Que para. Parar não é. Interromper a gravação.